Vamos lá fora, a guerra na Ucrânia. Numa entrevista à CNN Brasil, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Lula cometerá um grande erro se decidir se encontrar com Vladimir Putin, presidente da Rússia, na próxima cúpula dos BRICS. O evento acontece na Rússia em outubro deste ano. Zelensky disse que é preciso isolar politicamente o presidente russo em meio à guerra na Europa. Confira. Zelensky disse que seria importante uma mudança na postura de Lula frente à guerra, reconhecendo a Rússia como agressora no conflito. I don't, it's his decision to go to Putin or not, but I think this is a big mistake because we have to isolate politically Putin. He has to feel that he did historical mistakes, attacking Ukraine and came to us with a war. And when you come to him, you recognize him. O presidente ucraniano aproveitou para fazer um chamamento público para que Lula participe da Cúpula da Paz, que ocorrerá em junho na Suíça, e vai discutir alternativas para o fim do conflito. I hope that he will come in June to me and to President of Switzerland on summit. And I think that is the place where we will have possibility to speak. Zelensky também reclamou que nunca foi convidado ao Brasil. A única vez que ele esteve com Lula foi em setembro do ano passado, em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU. O ucraniano já esteve no continente sul-americano, porém. Ele participou da cerimônia de posse de Javier Milei na Argentina. Because he invited me. And Lula didn't. But I hope that he will. I can't come to your country with pleasure and with all respect to your people, but I can't come to the country where I've been not invited to. When I was in Argentina, when I came to Argentina, I had meeting with Chile, leaders of Chile, Paraguay, Uruguay, but I want to do it also with Brazil. It's a very big country. We have to respect everybody, and they said, yes, we will work on it. Till now, we have no result. Américo Martins, nosso boa madrugada para você aí que é ao vivo e nosso agradecimento por poder participar, se sacrificar para participar do WW, Américo. Américo, Lula nunca escondeu que ele detesta o Zelensky. Você estava com o Zelensky. O sentimento é mútuo? Boa noite, Vac, Lorival, todos que nos acompanham. Não é sacrifício nenhum estar aqui no WW, muito pelo contrário, uma grande honra e um grande prazer. Vac, o governo ucraniano vem fazendo um certo esforço para se aproximar do governo brasileiro. O Zelensky, essa é a segunda vez que eu entrevisto o Zelensky, falei com ele também em agosto do ano passado, também conversei com ele na ocasião sobre o presidente Lula e eu notei um esforço de pelo menos tentar parecer ser mais simpático ao presidente brasileiro. Em agosto ele adotou uma postura mais dura, mais de reclamação. O presidente Lula tinha feito uma daquelas declarações complicadas dele, controversas, de que a Ucrânia foi parcialmente responsável pela guerra, que talvez fosse necessário fazer uma negociação de paz com o Putin, o que significaria, do ponto de vista ucraniano, ceder parte do seu território e perder a guerra. Ele hoje adotou uma postura talvez um pouco mais diplomática, mas não resistiu e no final das contas eu fiz uma pergunta para ele sobre essa possibilidade, que é muito provável, na verdade, do presidente Lula se encontrar com o presidente Putin durante a cúpula dos BRICS, lá em Kazan, na Rússia, e ele não resistiu, acabou talvez se traindo um pouco e recomendou, vamos dizer assim, criticou a possibilidade desse encontro, dizendo que o Putin tinha que ser isolado politicamente. Eu conversei, inclusive, com algumas fontes no Itamaraty, Vac, e eles me disseram o seguinte: eles reconhecem que existe um esforço dos ucranianos para tentar se aproximar, mas eles acham que isso não vai funcionar se ele quiser ficar pautando os encontros do presidente da República. Quem vai definir com quem o Lula vai se encontrar é ele mesmo e não o Zelensky. Então, existe ali uma tentativa de aproximação que até o momento não deu nenhum resultado concreto, né? Me parece, Lorival, o Zelensky,
ele vem de uma outra carreira completamente diferente da do Lula. O Lula foi treinado como agente político no ambiente do cinismo e da hipocrisia, o que eu não estou condenando ninguém, a política é assim. O Zelensky vem do outro jeito, mas ele já parece cínico o suficiente para entender que o Lula gosta do Putin. E que se há uma coisa que o Lula gostaria de fazer é encontrar-se com o Putin. E aí como é que ficamos? Exato. Eu já conversei também com ucranianos sobre isso, que eles falam isso, olha, o Zelensky não é um político, todo dia ele faz uma gafe, né? Ele vem da televisão, do humor e não desse mundo político, e ele é assim mesmo, ele fala o que ele pensa. Então, teve aquele episódio lá atrás, numa cúpula do G7, né, em que ele deu a entender que deixou o Lula esperando e falou, se alguém ficou decepcionado, deve ter sido ele e tal. Esse é o estilo do Zelensky. 1. 2. O Zelensky, ele preside um país que está sendo bombardeado diariamente, né, há anos já, numa guerra não provocada, numa invasão, a violação da soberania do país dele, um sofrimento terrível. Ontem morreram 17 num bombardeio. Aliás, o Américo foi lá ontem em Chernihiv, ali ao norte de Kiev, um bombardeio com mísseis e tal, uma coisa realmente, uma carnificina, o que a Rússia faz na Ucrânia. Então é natural que o presidente da Ucrânia, né, que está lutando pela sobrevivência do seu país, tenha muito ressentimento com aqueles líderes que estão possibilitando a Rússia, ao Putin, politicamente e economicamente, estão legitimar esses ataques à Ucrânia, porque o Brasil só eleva a cada ano as importações de produtos russos. Então, nossos dólares estão sendo convertidos em sangue ucraniano. Então, assim, eu acho que o Zelensky é até bastante contido, né, diante da forma como o Lula o trata desde muito antes de ser presidente. O Lula, em maio de 22, ele deu uma entrevista à revista Time, em que ele disse que o Zelensky estava gostando, se divertindo com a guerra, que era um ator que gostava de aparecer na televisão, mas que o mundo não deveria aceitar uma guerra só para o Zelensky aparecer na televisão. Foi isso que ele disse, né? Então é duro. Agora, de qualquer maneira, eu acho que ele tem que aturar também, em parte, porque o Brasil é um país importante e tal. Seria desejável que o país que tem a vocação para liderar a América Latina entendesse a situação da Ucrânia. Américo, queria um pouco agora voltar a nossa atenção para a situação da guerra aí onde você está. O noticiário dá conta de uma dificuldade muito grande por parte das Forças Armadas da Ucrânia de resistir ao que está sendo até aqui uma bem-sucedida contra-ofensiva russa. Qual é a avaliação aí da situação militar? Vaki, eu inclusive fiz essa pergunta hoje para o próprio presidente Zelensky e ele reconheceu que existe uma exaustão do povo ucraniano, ele reconheceu que eles estão sem soldados suficientes na linha de frente, inclusive acabaram de aprovar uma nova legislação para poder recrutar mais soldados para o campo de batalha, mas ele disse que o governo e o povo ucraniano vão continuar resistindo. Essa é uma realidade da guerra. O Lorival estava acabando de falar aí das bombas. Neste momento, um pouco antes de eu entrar no ar, soaram todos os alarmes de ataque aéreo ou possibilidade de ataque aéreo aqui em Kiev, a capital. Isso acontece todos os dias. Hoje, antes de eu sair para a entrevista com o Zelensky, estava no abrigo antiaéreo aqui do hotel e saí de lá direto para a entrevista. Isso tem acontecido o tempo inteiro e acontecem esses ataques que deixam muitos mortos, como o Lorival lembrou ontem, em Chernihiv, deixando 17 mortos, um grande ataque em muito tempo. Agora, obviamente que o Zelensky tinha que falar, obviamente, que o país vai resistir, que o povo vai resistir, apesar de todas as dificuldades. E ele culpa um pouco, o que eu acho que é o
ponto principal aí da resistência ucraniana é que é o seguinte: está começando a acontecer uma rachadura nessa aliança entre as potências ocidentais. Por 2 anos a gente viu a União Europeia, com a honrosa exceção ou desonrosa exceção do Orbán na Hungria, criticando um pouco ali a questão da guerra e a ajuda da União Europeia. Tirando isso, todos os líderes da União Europeia, da OTAN e também os Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, fizeram uma aliança muito forte, muito determinada a ajudar a Ucrânia. E agora a gente começa a ver dificuldades. A gente continua vendo a União Europeia ajudando a Ucrânia. Estados Unidos, nesse final de semana, devem votar aquela ajuda de 61 bilhões de dólares. O Zelensky se foca muito nisso. Mas a realidade é que, se ele continuar tendo dificuldades no campo de batalha, vai ser mais difícil ele conseguir esses recursos. Eles ficaram numa contraofensiva ucraniana no ano passado por meses tentando progresso na linha de frente. Não conseguiram ganhar praticamente nenhum território dos russos. E agora a iniciativa é dos russos. Então, a situação é muito crítica e o presidente Zelensky e o povo ucraniano estão começando a perceber isso. Estão começando a perceber que eles podem ter uma dificuldade enorme. Isso sem falar na possibilidade de eleição do Donald Trump, que vai ter ainda mais dificuldades ali para continuar fazendo cheques em branco para os ucranianos. Então, a situação aqui é muito diferente de quando eu vim em agosto. Em agosto havia um otimismo praticamente aqui de que as forças armadas da Ucrânia conseguiriam avançar e conseguiriam recuperar território. Hoje eu sinto exatamente o contrário, eu sinto um grande pessimismo, muitas críticas ao próprio Zelensky quando você conversa com os ucranianos na rua. A popularidade dele também teve uma queda, então a situação é crítica neste momento. Eu diria que nós estamos entrando numa fase crucial da guerra aqui na Ucrânia.